Hoje a gente vai discutir uma teoria que é super simples de entender, super fácil de entender, só que ela é de uma aplicação tão vasta, que daria para, sem exagero, a gente fazer um curso de 1 ano, 2 anos falando sobre isso. É a teoria dos 4 elementos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vairá, hoje focando nos parágrafos 35 e 36 do Zohar, terceiro ano de leitura. O Zohar fala para nós de uma teoria bastante famosa que não está de modo algum só na Kabbalah, que é a teoria dos 4 elementos. Basicamente, o que diz essa teoria? Que tudo que existe no universo, absolutamente tudo, foi criado por 4 elementos: fogo, ar, água e terra. E quando a gente fala foi criado, quer dizer a combinação, né, desses 4 elementos. Então o Zohar diz para nós que tudo que existe, ele fala inclusive acima e abaixo, ou seja, até mesmo às vezes no mundo espiritual, é composto desses 4 elementos. Por exemplo, os anjos. A gente tem anjos mais ligados a fogo, anjos mais ligados à água, anjos do ar, anjos de terra, né, e no nosso mundo também. A base disso que o Zohar está falando, na verdade, vem de antes do Zohar, vem de um livro muito famoso na Kabbalah, que se chama Sefer Yetzirah, atribuído ao patriarca Abraão. Já no Sefer Yetzirah a gente vê essa teoria sendo colocada. O Zohar, o que ele está fazendo, na verdade, é expandindo essa teoria. E o Zohar começa a explicar para nós que, como eu falei, tudo no mundo tem esses 4 elementos, então que quando eu entendo a essência desses 4 elementos, eu começo a entender o mundo ao meu redor muito melhor. Então, só para dar algumas ideias, a gente pode analisar personalidades, né, caráteres das pessoas por meio desses elementos. A gente pode analisar doenças, né, questões de saúde e de medicina por meio desses elementos. A gente pode fazer rituais, a gente pode entender os rituais da Kabbalah, do judaísmo, festas, por meio desses elementos. A gente pode aplicar isso em lógica, em filosofia, em espiritualidade, né, em muita coisa. Nos trechinhos que a gente está lendo, nos parágrafos que a gente está lendo hoje, por exemplo, o Zohar já fala para nós que os metais que surgiram na Terra, né, vêm desses elementos. Então ele diz o seguinte: os 4 metais por excelência são o ouro, a prata, o cobre e o ferro. E aí o Zohar faz a relação. Ele diz que o ouro é do fogo, a prata é da água, o cobre é do ar e o ferro é da terra. Na verdade, ferro, ele põe o ferro e todos os outros metais, né, que seriam, digamos, inferiores ao ferro. Mas essa é uma das pequenas relações, tá? O Zohar relaciona os 4 elementos com muita coisa, como eu falei, daria pra gente fazer um curso, né, não dá nem para abordar aqui num vídeo. Ele relaciona com os firot, relaciona com anjos, relaciona com vogais do alfabeto hebraico, com letras do tetragrama, porque são 4 letras no tetragrama, 4 elementos, né? Então dá para fazer uma relação realmente muito ampla. Talvez no próximo vídeo, inclusive, a gente aborde mais um pouquinho disso. Um bom dia a todos e tudo de bom.